No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre algo inédito no ramo automóvel. O mês de agosto de 2021 ficou marcado pela ultrapassagem de vendas de carros elétricos face aos a diesel. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. E quem diria, meus amigos, que iria-vos trazer esta notícia para já. Estava só à espera que esta notícia fosse só trazida por mim daqui a mais uns anos, quando fosse implementado pela Comissão Europeia a norma Euro 7, que é a norma que prevê uma redução abrupta nos gases CO2, nos carros a diesel. E aí sim, quando fosse implementado isso e quando já há algumas fabricantes de automóveis a dizer que já se vão dedicar cada vez mais ao setor elétrico, justamente porque não têm como combater as questões destas normas que depois torna-se insustentável construir carros com tamanha redução. Só estava à espera que esta notícia fizesse mais sentido daqui a uns anos. Mas torna surpreendente porque recentemente houve um relatório que mostrou que o mês de agosto trouxe duas novidades. Primeiro, o lado negativo foi que houve uma queda abrupta na venda dos veículos, seja eles elétricos, híbridos, a diesel, a gasolina, ou seja, houve uma forte queda e faz sentido pelo aquilo que estamos a viver à data da gravação deste episódio, que é a questão da pandemia, que fez realmente as pessoas não terem poder económico para comprar veículos novos. Ou seja, isto remonta a agosto de 2014, ou seja, estamos a falar há 7 anos atrás, onde tínhamos tido uma queda tão abrupta na procura de veículos novos. Essa foi a parte negativa deste lado da notícia. A parte positiva realmente foi a confirmação desta ultrapassagem de venda de carros elétricos e híbridos face àquilo que é os a diesel. Como vocês devem imaginar, os carros a diesel são altamente procurados, principalmente pelo setor comercial, pelo setor empresarial, pelas questões também que dá para pôr a questão da compra do veículo, contabilizar para as despesas da empresa, ou seja, dá para depois buscar o IVA dos carros, ou seja, há apoios e há uma questão de despesa que a empresa pode colocar na compra destes veículos para ter alguns benefícios, ou seja, os veículos a diesel sempre foram muito procurados, não só pelo consumidor comum, pelo consumidor doméstico, mas principalmente pelo setor empresarial. E é surpreendente como é que já em 2021 houve esta ultrapassagem realmente, esta procura cada vez maior pelos veículos elétricos. E para mim isto só tem uma razão muito simples. Ainda que eu não conheça a fundo os comparativos entre um veículo elétrico e um veículo a combustível, seja ele a diesel ou a gasolina, por aquilo que eu tenho vindo a pesquisar e cada vez tenho tido mais percepção do que é os pós e os contras de um e do outro, tenho chegado cada vez mais à conclusão que existe para já uma diferença muito grande entre um tipo de veículo e outro tipo de veículo. Para já, assim, daquilo que é conhecido e que facilmente vocês podem procurar nas pesquisas que vocês fizerem, seja no YouTube, seja no Google, seja onde for, é que
a questões de manutenção, existe uma queda muito grande dos veículos elétricos para os veículos a combustão. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, num veículo elétrico, aquilo que vocês podem trocar pode ser pneus, pode ser pastilhas, pode ser os discos, pode ser as escovas, tanto para o vidro da frente como para o vidro traseiro, substituir talvez o filtro do habitáculo, do ar-condicionado, e pouco mais. Ou seja, são aquelas coisas básicas. Talvez a da maior despesa talvez seja os discos e os pneus, mas depois é pouco mais do que isso, enquanto que um veículo a combustão existe uma panóplia de coisas a terem que ser trocadas, que necessitam de manutenção constante e que infelizmente, mesmo passado tantos anos, ainda acaba por ter altos cargos e altos custos para a mão do consumidor poder desembolsar regularmente essa despesa. No carro do veículo elétrico, esse caso não se aplica, porque apesar que ainda existe alguma manutenção, mas é muito pequena face àquilo que é um carro a combustão. Isto por menos nessa perspectiva. À data da gravação deste episódio, ainda não se paga qualquer tipo de imposto de circulação, enquanto que num carro a combustão, todo o santo ano, o consumidor tem que pagar, pelo menos aqui em Portugal, não sei como é que é nos outros países, mas pelo menos em Portugal tem que pagar o IUC, que é o Imposto Único de Circulação, em que há muitos casos de gente a pagar 100, 200, 300, 400, 500. É uma renda praticamente todos os anos que uma pessoa tem que pagar. Nos carros, veículos elétricos, volto a dizer, à data da gravação deste episódio, não pagam nada. Logo aí é mais uma redução. E por último, claro que existem outras diferenças, mas eu estou a falar daquelas que eu conheço, daquelas que eu pesquisei e daquelas que são assim públicas, que facilmente qualquer pessoa que fizer uma pesquisa consegue encontrar. E por último, a questão do abastecimento, enquanto que num carro a combustão, talvez em média uma pessoa pode gastar, não estou a falar de um consumidor comum, de um consumidor doméstico, pode talvez gastar entre 50 a 300 euros, consoante aquilo que ande por mês, mas vamos chutar que uma pessoa talvez gaste ali a 100 a 150 euros de combustível por mês. Para fazer exatamente os mesmos quilómetros, com um carro elétrico, uma pessoa talvez gaste para ali 40 a 50 euros. Só que vocês podem ter uma pequena diferença, porque se a pessoa que fizer o carregamento em casa vai ter obviamente um agravamento na sua fatura da luz, mas aquilo que paga a mais na fatura é infinitamente inferior àquilo que a pessoa tem que pagar nas gasolineiras todo o santo mês, toda a santa semana, todo o santo dia, para ter que desembolsar para poder abastecer o seu veículo. Enquanto que aquilo que a pessoa paga a mais na sua fatura de eletricidade por carregar diariamente o seu veículo elétrico é amplamente inferior. Ou seja, como vocês podem ver aqui, pelo menos 3 pequenos exemplos em que mostram que torna-se tentador a pessoa poder adquirir um carro elétrico face àquilo que é um carro a veículo combustão. Ou seja, um carro que leve diesel ou que leve gasolina. E isto, a pessoa depois começa a fazer contas, e depois fora que existe também outros benefícios. Eu sei que ainda, por exemplo, hoje em dia há postos de abastecimento de elétricos que não se paga, apesar que já há muitos outros que já se paga. Ou seja, existem alguns shoppings que, por exemplo, despendem de um carregador elétrico e que a pessoa mete lá o seu veículo à carga e não paga mais por isso, ou seja, não paga nada. E estou a falar de shoppings, mas eu sei que existem outros casos de que pessoas podem pôr os seus carros a carregar e que não pagam nada. É assim, depois existe também ainda outros benefícios, ou seja, sei que também há parques de estacionamento que a pessoa pode lá pôr o carro elétrico e também não paga nada. Ou seja, se a gente depois for pôr tudo na ponta do lápis e anotar tudo num caderno, vai ver que existe ali uma série de fatores que acaba por compensar. Um dos maiores dramas que existia há uns anos atrás e que hoje
felizmente já começa a ser bem menor, era a questão da autonomia dos carros elétricos e do número de postos de abastecimento de eletricidade para os veículos elétricos. Realmente há uns anos atrás era completamente dramático, os carros elétricos, havia muitos carros, a esmagadora maioria só tinha uma autonomia para 50 km, 100 km, e os postos de abastecimento eram quase nulos. Hoje em dia já não é bem assim. Já começa a haver cada vez mais e já existem muitas fabricantes com projetos para implementação de cada vez mais postos de abastecimento elétrico, e os carros começam a ter cada vez mais autonomia. De facto, a fabricante Tesla e uma outra, como por exemplo a Mercedes, a BMW, já começam a mexer no setor automóvel nesta questão e a obrigar as outras fabricantes também a correr atrás do prejuízo para que os seus veículos possam ter autonomias nos seus carros muito próximos, se não iguais ou às vezes até superiores aos carros a combustão. E por isso já começa a cada vez mais a ser competitiva esta questão dos elétricos, e o que faz com que muitos utilizadores, muitos consumidores comecem a ver se não de facto não compensa mais ter um veículo elétrico face ao veículo a combustão. Claro que existe muita gente que é amante dos veículos a combustão pelo barulho que faz, pela adrenalina que um carro a combustão oferece, mas também já começa no setor elétrico, nomeadamente, por exemplo, os Tesla, que em grande parte dos seus modelos consegue, por exemplo, uma aceleração do 0 ao 100 em 1 segundo e tal, 2 segundos e tal, 4 segundos e tal, o que torna também atraente. Claro que depois não tem a questão do barulho, mas isso para mim eu, André, como uma vantagem, o facto de não ter barulho, o facto de poder circular na estrada sem ouvir barulhos parasitas, sem ouvir barulhos externos, poder concentrar na minha condução, ou poder concentrar numa conversa que eu tenho a ter com uma pessoa dentro do carro, ou até mesmo desfrutar do meu podcast ou de uma música sem ter que estar a ouvir o barulho do carro. Ou seja, há aqui os pós e os contras e que cada um deve analisar muito bem, mas é de aplaudir realmente esta questão desta notícia que eu vos trouxe, desta ultrapassagem de vendas, desta procura que os carros elétricos e os carros híbridos estão a ter, e vamos ver o que é que o ramo automóvel, nomeadamente nos elétricos, vai-nos proporcionar de hoje para amanhã, principalmente então quando for implementada a norma Euro 7. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.